Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje vamos fechar a trilogia desse livraço aqui, desse livro incrível. A gente já fez aqui um vídeo no canal com as primeiras impressões, o início da leitura. Tem um vídeo sobre a leitura do primeiro capítulo, que é um capítulo realmente muito forte, muito intenso, muito bom. Já recebi, inclusive, mensagens que eu agradeço bastante, de pessoas que começaram a ler o livro a partir dessa primeira leitura e desse primeiro vídeo de primeiras impressões. E agora vamos fazer um vídeo final, né, finalizando aqui, depois da leitura completa do livro, mas claro, sem spoiler, para também não atrapalhar a experiência de ninguém. Os outros vídeos vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Mas antes da gente ir para o nosso fechamento desse livro maravilhoso, já se inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Peço por gentileza que façam isso para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube e poder falar dos assuntos mais variados, da forma mais interessante possível, de assuntos de arte, que a gente possa sempre trabalhar com isso de uma forma a divulgar para mais pessoas. Tranquilo? Posso contar com vocês? Beleza? Então vamos lá. Uau! Que livro é esse? E não é força de expressão, e não é nada disso. Realmente é um livro muito intenso. É um livro que trata sobre a vida, né? É um livro muito completo, muito complexo, que vai falando de coisas maravilhosas, de coisas horríveis, de coisas que a gente se coloca no lugar, coisas que a gente vive. Vai falando de uma profusão de assuntos que é sempre muito complicado você fazer uma síntese, porque ele realmente trata de várias coisas. Já adianto, né, que vale muito a pena a leitura, porque cada um vai ter uma leitura pessoal desse livro aqui. Mas basicamente, né, o livro ele acompanha a história de uma família negra, uma família que mora numa comunidade rural e uma família que não tem a posse da terra. Isso é muito importante para a continuação dessa história. O livro é narrado, eu falei lá naquele vídeo, principalmente pelas duas irmãs, a Belonise e Bibiana, e a gente vai acompanhando elas da infância até a vida adulta sobre o seu aprendizado, as suas percepções, e a gente vai vendo o que acontece na comunidade pelos olhos dessas pessoas. Só que também existem outros narradores aqui, né, narradores que eu não vou exatamente comentar quais são, porque é interessante que vocês percebam por vocês mesmos, mas eu já adianto que são sempre narradores que estão muito próximos da família principal, que estão sempre muito próximos da comunidade. E por que que eu estou frisando isso, né? Quando a gente fala de história, uma crítica à história, e aí eu não estou falando da história do livro, estou falando da matéria história, ensinada nas escolas e escrita em livros e por aí vai, nas universidades, muitas vezes a crítica muito correta, e acho que vem sendo bem combatida hoje em dia, é essa ideia de você contar a história pelo ponto de vista do dominador, pelo ponto de vista daquele que invadiu o Brasil, diferente da palavra descobrimento, que a gente ouviu muitas vezes, né? Eu, na minha escola, ouvia a expressão descobrimento. Mas a gente tem a história contada pelo ponto de vista do dominador. Enquanto isso, a história do dominado, a história das pessoas que foram sequestradas, no caso aqui, pessoas que vieram sequestradas da África, por exemplo, a história de pessoas marginalizadas, perderam sua terra, perderam sua vida muitas vezes, essa história vai sendo apagada. Por isso que é um livro importante. É um livro de literatura, é um livro de literatura, ele tem liberdade criativa, ele não tem uma obrigação de contar a história exatamente tal qual ela aconteceu. Mas a gente consegue usar isso aqui para dar uma boa iluminada em como as coisas aconteceram e como elas acontecem. Porque aqui a gente tem a história de uma comunidade que é empobrecida, porque não tem os meios de produção, né? Porque trabalha a terra, mas não é dona da terra, porque tem a casa, mas não pode nem fazer melhorias, porque tem que seguir uma série de regras. Então a gente vai observando esses reflexos de uma escravização pelo ponto de vista de quem sofreu e quem sofre os reflexos dessa escravização. Então,
nesse sentido, os narradores que são escolhidos aqui são muito bons para a gente ter essa visão de quem passa pelas dificuldades, pelo quem muitas vezes obedecem às regras e nem sempre por quem que não são eles que fazem as regras, tá? Mas a gente vai discutir mais falando dessa belezinha aqui, certo? Então a gente vai conhecendo a história dessa comunidade ao longo do tempo, né? Uma passagem do tempo aqui, e muita coisa bacana e muita coisa ruim, muita coisa estranha acontece. Apareceu a folha aí? Sim, é o meu famoso checklist, né? Para eu não esquecer de nada, para a gente poder tratar aqui da melhor forma possível. No vídeo de primeiras impressões, eu separei alguns tópicos que eu acho que valeria a pena mencionar, e eu quero voltar com eles aqui para a gente poder voltar a falar sobre isso. Eu falei naquele vídeo sobre a terra, o sagrado, a exploração, o amor e a dor. E agora que eu concluí a leitura do livro, eu quero voltar a esses pontos. Primeiro, a terra. Já falei um pouquinho sobre isso, mas volto a esse tópico. A terra é onde as pessoas produzem seu alimento. A terra é onde as pessoas vivem. A terra é onde as pessoas nascem, elas desenvolvem e elas são enterradas. Então aqui a gente tem a descrição da terra como sendo esse espaço que une as pessoas, ou apenas deveria unir. Mas existe a incerteza que sempre abala essa população, que é o medo de ser expulso dessa terra. Essa terra que se confunde com a própria vida das pessoas. Falando de enterrar os seus mortos num ritual deles, é até importante mencionar que em um dos pontos do livro a terra é vendida para um outro proprietário e ele proíbe os moradores de enterrar seus mortos no cemitério local, com o argumento de que aquilo desvalorizava a terra. Os próprios moradores são colocados como pessoas que desvalorizam a terra, sendo que, pelo contrário, são eles que cultivam, são eles que dão vida à terra. A gente tem um contraponto de diálogos aí. Mas a terra é esse espaço de vida, de morte, e que as pessoas lutam por tê-la, mas não a têm. Alguns aqui, eles inclusive falam de como eu vou dizer, de uma gratidão pelo dono da terra de deixá-los morar ali, porque eles não têm outro espaço para morar. E eles têm medo de ser expulsos. Já outros não. Já outros lutam contra isso e acreditam na posse da terra, numa posse real, né, de pessoas que trabalham, que vivem ali de gerações até aquele ponto. Então a terra é um espaço de vida, de luta, divide opiniões, causa conflitos, e é sempre aquela incerteza. Eu estou aqui agora, mas amanhã eu posso não estar. Por quê? Porque a terra, aqui na história, não pertence a quem realmente cultiva e trabalha e vive na terra. O outro ponto, que eu tratei no outro vídeo, eu trato aqui de novo, é sobre o sagrado. O sagrado é interessante, essa figura do encantado, do sagrado, do místico, o nome, você que use o qual achar mais interessante. Aqui ele usa muito a questão dos encantados, uma expressão muito bacana, né, da ideia de encantamento, de algo sobrenatural, mas também bonito, né, de encantamento. Ele é um tema que ele atravessa todo o livro, ele não é uma coisa isolada da vida real. Não tenho aqui a minha vida de trabalho e lá eu tenho o meu espaço do sagrado, não. É tudo junto. O sagrado ele faz parte de resolver problemas do dia a dia, do cotidiano. Isso é muito legal observar aqui. Fala-se melhor aqui do personagem Zeca Chapéu Grande, que é o pai ali da família e é o grande sacerdote, o grande líder espiritual religioso daquela comunidade. A gente conhece um pouco melhor da história do Zeca Chapéu Grande. A gente vê que essa coisa do sagrado, né, de você ser um intermediário ali entre o sagrado e a população, pelo menos no livro, não é uma escolha do personagem, mas o sagrado que escolhe aquela pessoa, e se ela não fazer a sua parte, ela pode sofrer consequências então.
né? Então é algo interessante, algo que é bem explorado. A gente vê outros personagens que lidam com esse sagrado aqui e é algo muito bonito. Além disso, a exploração. A exploração também é algo que sempre está no livro. Né, tá em toda a história a exploração. Uns aceitam, porque já estão habituados àquela vida de exploração, não que concordem, mas que eles têm a vida real do dia a dia, do cotidiano, e precisam lidar com aquilo, mas também os que não aceitam e que lutam, que se colocam contra e que geram conflitos por conta disso e que muitas vezes pagam com a própria vida. É interessante pensar que essa questão da exploração, embora esteja aqui na história, faz a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? Quais explorações a gente aceita e vai levando para poder levar a vida? Quais explorações que a gente decide enfrentar e lutar contra? Quanto do meu trabalho que fica com o dono da empresa? E isso aqui acontece. O capataz, que é um intermediário entre o dono da fazenda e os outros trabalhadores, ele vai nas casas das pessoas e recolhe boa parte da produção delas, levando uma parte do trabalho. E aí eu pergunto para vocês, e a parte do trabalho de vocês? Será que fica toda com vocês, o fruto do trabalho? Ou parte vai para os outros, né? Fica aí, são reflexões que o livro nos traz, além dessa, tantas outras, né? Então, exploração, infelizmente, é algo que percorre todo o livro. O amor também, né? Mas aí o amor geral, o amor entre as pessoas, sim, mas o amor pela terra, o amor pela vida, o amor pela luta. Então é um livro muito em que o amor ele está presente muito e alguns se beneficiam, outros se dão mal por conta dessa força que o amor gera, né? Então o amor da luta pela terra pode gerar consequências negativas, porque é uma luta, infelizmente, né? Mas o amor é algo muito bonito, né? A gente vai vendo realmente o crescimento das duas personagens principais e a gente vai vendo como que elas descobrem o amor, como elas se relacionam com ele. Fica a dica que realmente é muito interessante. E tem um trecho muito delicado que fica muito no ar, que não é explícito, mas é muito implícito, que tem duas personagens ali femininas, mulheres, né? Que acontece, vamos dizer, um interesse entre o amor entre duas mulheres. Ele fica nas entrelinhas, você tem que ter uma leitura muito cuidadosa e muito delicada para ir percebendo isso, e o livro faz isso de uma forma muito bacana. Além do amor, a dor, né? A dor também, ela sempre está por perto. Mesmo nos momentos de alegria, você percebe pela história que os personagens eles estão sendo acompanhados pela dor, pelo medo, pelo incômodo. Então a dor, ela sempre percorre a vida. E assim, é um livro que fala da vida real. É um livro que fala de nossos amores, de nossas dores, de nossas lutas. Alguns vão se identificar mais, outros vão se identificar menos, alguns vão se colocar no lugar de alguns, mas eu tenho certeza que todo mundo vai sair mexido depois da leitura desse livro aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa trilogia, desse livro aqui. Hoje eu estou num espaço bem especial, inclusive no meio de uma florestinha. Espero que o áudio esteja bom para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Mas eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês leiam esse livro e digam aqui nos comentários o que acharam dele. Eu já estou de olho no próximo livro de Itamar Vieira Júnior, que já foi lançado, e eu quero ler rapidinho para a gente poder trabalhar aqui esse tema no canal. Mas eu peço com muita gentileza, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, para que a gente possa cada vez mais falar de arte, falar de cultura, falar de literatura e lidar com isso, né? Que é uma coisa muito boa. Pessoal, um abraço grande, se cuidem e a gente se vê por aí. Abraço grande. Tchau, tchau.